Nossa igreja, cada ano tem trabalhado o tema e tem sido uma igreja de muitas mãos. E nós estamos numa série que fala sobre influenciadores. E nós queremos trabalhar sobre mãos que semeiam. Queremos trabalhar baseado no livro de Lucas, capítulo 10. E se você está com a sua Bíblia aí, física ou digital, deixa marcado, porque com certeza você vai precisar meditar durante a semana. Lucas capítulo 10, mãos que semeiam. O que você tem semeado? O que você tem produzido na sua vida íntima com Deus, família, sonhos, projetos? O que você tem semeado? E eu creio de todo o meu coração que nesta manhã você vai ainda mais aprender a semear em Cristo Jesus. Ainda mais avançar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu creio nisso. Você crê nisso? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, não duvide, Deus vai semear na sua vida. Glória a Deus. Sabe, queridos, Russell Shedd disse uma vez o seguinte: nós facilmente nos impressionamos com vida de pessoas e ministérios que não impressionam a Deus. Nós temos uma facilidade, ou pelo estilo que a pessoa fala, vive, nos impressionamos e Deus diz: eu não me impressiono com essas pessoas ou com esse ministério. Não há nada mais perigoso na nossa vida, principalmente na vida da liderança. E quando eu digo liderança, queridos, se você é pai, você é um líder. Líder na sua casa, como sacerdote. Você pode não estar exercendo, mas deveria. Você é um líder. Você precisa orar com a sua esposa, mas orar por ela também. Você é mãe, você exerce liderança para com seus filhos na sua casa. Os dois trabalham, exercem liderança, negativa ou positiva, mas estão exercendo liderança. Como que os funcionários que trabalham com você te veem? Como um carrasco, apesar de crente. Ou eles veem alguém que tem um coração bondoso e amoroso. Liderança. Como está a sua influência? Como você está desempenhando a sua influência? Se você está lá no trabalho e você é liderado, tem um chefe acima de você, como é que está a sua influência? Seu diálogo? Como é que está a tua compaixão? Então não há nada mais perigoso na vida da liderança de que perder o rumo de Deus na sua vida, no seu trabalho. Perder a visão do alto, perder a visão que Deus tem para a sua e minha vida. Precisamos, amados, mais do que depressa, mais do que urgente, parar para ouvir e aprender a ouvir a Deus. Nesse mundo tão agitado, nós precisamos parar para ouvir a Deus, buscá-lo para rever nossos caminhos, nossa direção de vida, nossas escolhas que fazemos. Talvez você, como eu, nos arrependemos em determinados momentos da nossa vida, e se pudéssemos voltar atrás, nós faríamos, mas não podemos. Mas podemos evitar errar novamente. Por isso que, amados, devemos crer e esperar em Deus. E esperar em Deus não é ociosidade. É o trabalho mais importante do que qualquer outro, é aprendermos a esperar em Deus. Sempre em Deus. Se existe algo que na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida não podemos perder, é a visão do alto, a visão de Deus para a nossa vida. 1 Samuel 16, 7, ele diz assim: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse texto, queridos, é o profeta Samuel, 1 Samuel 16, 7, quando obedece à ordem de Deus para levantar o novo rei em Israel. E ele vai até a casa de Jessé. E sai ali um dos filhos de Jessé, o Eliabe. E ele fala: esse é o cara, joia, grandão, bonito, inteligente, esse é o cara. E Deus disse: não é não.
E veio o próximo filho, eles também não é esse. Vieram quase todos os filhos. E Samuel já estava ficando desesperado, dizendo: Senhor, o Senhor disse não para esse, não para esse, não para esse, não para esse. E aí ele pergunta: Jessé, todos os teus filhos já estão aqui? Ele falou: falta um, o caçula, o pequenininho. Ele está cuidando das ovelhas. Então chama, nós não vamos jantar enquanto ele não chegar. Você pode imaginar a cena de constrangimento, o mais velho dizendo: mas não era eu. Eu sou o cara que mais precisa de Jesus. E aí chega Davi e Deus disse: é esse que eu escolhi. Meus amados, Deus talvez, através dos anos, tem permitido você experimentar talvez desprezo, insignificância, mas Ele está dizendo: eu, Deus, não me esqueci de você. Eu, Deus, tenho esperado pelo dia de tocar o teu coração, transformar a tua vida, liderar a tua vida para influenciar toda a tua família, pessoas que caminham contigo. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso de todo o meu coração. E aí, então, a gente vai aprendendo que Davi se levantou como rei. No mundo de hoje, meus amados, somos levados a andar de acordo com a maré social. Você já viu como é que é no Instagram? A gente posta foto só bonita, só legal. Dificilmente posta uma foto assim: gente, eu estou muito depressivo hoje. Dificilmente você vai postar uma foto dizendo: oh céus, oh vida, oh essa. A gente só posta foto legal. Mas a gente sabe que lá dentro, na nossa alma, não é sempre que está tudo legal. Nós temos convicção, nós até gostaríamos que fosse legal, mas não é. Não é. E a gente sabe disso. Líderes que não lutam mais pelo que creem, e creem bem menos do que antes. Líderes que vão abrindo mão da sua vocação por causa talvez do status ou o ministério que Deus deu, e ele vai negociando talvez pelo benefício, pelo reconhecimento, e ele vai deixando a visão de Deus à parte e do lado. A minha oração que eu faço quase que diariamente é: Senhor, não me deixa fora daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Senhor, eu não quero perder nada daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E amados, a tentação é grande, são muitas luzes. Muitas vezes o inimigo se levantando para tentar puxar o tapete, para tentar destruir, para tentar desanimar e nos desqualificar, para dizer: não posso mais liderar. Eu quero dizer para você que não importa o que aconteceu na sua vida, Deus quer te usar, Deus quer transformar, Deus quer mudar a sua história para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Isso precisa encarnar, isso precisa ser uma verdade na sua vida completa e absoluta. É liderar, é influenciar pessoas, pessoas que estão perto e pessoas que estão longe. Eu e você precisamos aprender a domar o nosso coração, aprender a domesticar o nosso coração, a adestrar o nosso coração, porque facilmente nós perdemos a simplicidade da vida, alimentados pela cobiça, e começamos a viver e a crer em algumas mentiras. 3 mentiras que eu quero compartilhar. A primeira delas, que o reconhecimento de todos para sermos felizes. Dá a ideia de que nós precisamos que as pessoas reconheçam a nós para sermos felizes. E aí, homens, mulheres e principalmente líderes começam a investir o que não têm: tempo, dinheiro, talento, em uma busca frenética para receber aplausos. E Deus está de braços cruzados dizendo: eu provo são os corações. Segunda mentira, que precisamos de mais bens e de mais tecnologia de ponta para sermos efetivos. É uma pura mentira, é uma ilusão, porque a tecnologia ela precisa de atualizações constantes. O escritório precisa ser caríssimo, a poltrona só se for de couro legítimo. Queridos, pura ilusão. Terceira mentira, afirmar que a felicidade é proporcional ao conforto. E eu tenho que comprar com dinheiro para dizer: não, eu conquistei, eu fiz isso.
E eu quero dizer para você que a felicidade é encontrada apenas em Deus. Felicidade real, verdadeira, pura, cristalina, só é encontrada em Deus. Às vezes somos mais interessados em seguidores do que ter amigos. E seguidores são bem diferentes do que ter amigos. Por isso, todo crente transformado gera novos líderes. Repete comigo. Todo crente transformado gera novos líderes. Como é que está a sua influência? E aí então chegamos em Lucas capítulo 10. 3 promessas de Deus para mim e para você. Primeira promessa. Promessa de enviar líderes. Diz o versículo 2. Jesus falando, e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Deus está aqui prometendo, queridos, que haverá uma grande colheita. Deus está dizendo, vai ter muita gente para ser colhida. Tem uma grande seara que vai acontecer. Isso é real, isso vai acontecer. Você crendo ou não, isso vai acontecer. Você dentro ou fora, isso vai acontecer. Uma grande colheita. Multidões que estão precisando conhecer a Jesus. Pessoas que estão procurando o Senhor Jesus, entra numa igreja e fala assim, Jesus não está aqui. Procura um crente e fala assim, cara, você é crente, me fala de Jesus. E ele descobre, você é crente, mas não conhece Jesus. Tem muita gente procurando por Jesus, procurando onde ele está, como ele está agindo. E tem gente que nem sabe que precisa de Jesus. Lendo a biografia de Paul Yong-Soo, já falecido, pastor da maior igreja evangélica do mundo. E ele sempre querendo compartilhar de Jesus, falar do amor de Jesus, ele encontra uma família muito rica, empresário, e ele começa a ministrar de Jesus na vida deles. E ele vai falando, olha, o que Jesus ama, que Jesus nunca desiste. E aquele empresário diz assim, pastor Paul, o que Jesus vai acrescentar na nossa vida? Nós temos saúde, trabalho, dinheiro no banco, vários carros, nós temos tudo, nós não precisamos de Jesus. Mas o pastor Paul Yong-Soo nunca desistiu daquela família. Chegou, passado alguns meses, a filha daquele empresário adoeceu, se enfermou, pagou os médicos, não conseguiram um diagnóstico, precisou levar até os Estados Unidos. E como ele tinha grana, pegou os melhores especialistas e não conseguiu resolver. Ela foi piorando. Voltaram para a Coreia do Sul. E aí ele lembrou, aquele empresário lembrou, pastor Paul Yong-Soo, e o procurou. Será que Jesus pode curar minha filha? E então o pastor foi até o hospital, orou com aquela menina. Voltou para sua casa e passou a noite inteira orando por aquela menina. Amanheceu, Deus disse, vai lá ao hospital. E ele vai. Chega no quarto, não tem ninguém. A menina já não estava mais lá. Ele vai então até a recepção para saber a informação. E a pessoa que estava de plantão disse, olha, não sabemos dizer e explicar o que aconteceu. Mas ela está curada. Ela voltou para casa. Ela está de novo na sua família. E o pastor Paul Yong-Soo vai lá na casa para saber o que acontece. E aquele homem diz assim, Jesus curou a nossa filha. Nós precisamos de Jesus. Eu quero Jesus. Amados, tem muita gente na nossa cidade que tem dinheiro, que tem grana, que tem casa, que tem carro, que tem saúde, mas não tem Jesus. Precisa de Jesus. E Deus quer usar você, porque é o seu vizinho, a pessoa que mora na sua rua, a pessoa com quem você trabalha há anos, sabe que você é crente, mas ainda precisa conhecer a Jesus. Tem muita gente nessa cidade que precisa do Senhor Jesus. De um lado nós temos a promessa de uma grande colheita, ela vai acontecer, mas
Do outro lado dessa mesma moeda, o Senhor Jesus está dizendo que tem poucos trabalhadores, tem poucas pessoas que de verdade querem gastar a sua vida por amor a Jesus e abençoar as pessoas. Tem pouca gente que está determinado a orar, tem uma vida de oração, lendo a palavra de Deus e dizendo: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser mais parecido com Jesus. Tem pouca gente querendo abrir o seu lar para dizer: Senhor, eu creio que os pequenos grupos têm vivido transformações, milagres. Eu quero abrir a minha casa para que aqui seja um lugar de crescimento, de mudança, de transformação, de milagre, porque eu creio que nada é impossível para o Senhor. Tem pouca gente querendo investir a sua vida na vida de outras pessoas, seja no discipulado, numa caminhada, de ministrar a vida na vida, porque talvez está muito preocupado em ganhar dinheiro, em vencer na vida, em crescer ou permanecer na zona de conforto. Jesus vai dando a chave para essa virada, para essa mudança. Ele vai dizendo: olha, a chave é a oração. Peça ao Senhor, o dono da seara, para que mande mais trabalhadores. Ele está dizendo: vai ter colheita, mas vocês têm que pedir. Se você não pedir, Deus não vai enviar. Aprendi logo cedo que Deus só manda alguém para um pequeno grupo se você estiver disposto a cuidar desta vida. Se você não estiver disposta para cuidar, ninguém irá. Pode até passar, mas não permanece, porque ele está procurando Jesus. Talvez lá no seu emprego você está precisando de um funcionário para liderar uma equipe. Você está orando, pedindo para Deus: Deus, manda alguém apaixonado pelo Senhor, alguém sério, alguém que faz a tua vontade. E é interessante, Marcos 1:17 diz assim, Jesus falando: e disse-lhe Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. É o Senhor Jesus dizendo: se você seguir a Ele, a Jesus, não é a mim, pastor Djalma, não, segue a Jesus. Eu vou errar, eu vou decepcionar, Jesus nunca. Segue a Jesus. Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 14, ele diz: por esta razão eu me coloco de joelho. Ele estava orando: Deus nos dá obreiro, Deus nos dá novos líderes, Deus nos dá pessoa para a gente caminhar. Sabe qual foi o resultado na vida de Paulo, queridos? Atos capítulo 15, versículo 40. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Deus levantou então Silas na vida de Paulo, mas não parou aí. Atos 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Paulo começa a multiplicar a sua influência. Áquila e Priscila já eram companheiros, líderes na cidade de Corinto. Atos 20, verso 4. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Paulo iria, por causa da sua oração, multiplicando a sua influência na vida de outras pessoas. Atos 21:16. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manassón, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Amados, eu aprendo que quando começo a orar, Deus levanta pessoas para caminhar com a gente. Apesar da limitação, da dificuldade, de todos os obstáculos, Deus levanta gente para caminhar conosco. Porque é Deus, não sou eu, não é a minha habilidade, não é o meu conhecimento, não é o meu treinamento, é Deus, querido. Está faltando um líder no seu pequeno grupo? Comece a orar e pedir: Deus, eu preciso de alguém para caminhar comigo. Eu preciso de alguém para ombrear comigo. Essa é a primeira promessa. Promessa de enviar novos líderes para a grande seara. Segunda promessa, versículo 4 de Lucas 10. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. É interessante.
dia 13 de agosto de 1727, um grupo de refugiados tchecos começam a se estabelecer na Saxônia, hoje Alemanha, na cidade de Herrnhut, e Deus começa um movimento maravilhoso de avivamento ali naquele local, e surge o líder daquela comunidade chamado Nikolaus Zinzendorf, e ele começa a ver a mão de Deus agindo. Dali surgem crentes apaixonados por Deus de tal maneira que dizem: Senhor, eis-me aqui, se as trevas batem em retirada, me usa. E aquela igreja, aquela comunidade mandou vários crentes para a Espanha, para a Itália, para a África do Sul e até para o Brasil. Houve plantação de igrejas, revolução, tremendo, maravilhoso. E diz que esse conde de Zinzendorf, ele estava orando um belo dia, e Deus ministrou seu coração através do sonho, para enviar aos esquimós o oleiro da sua comunidade. Então, no dia seguinte, Zinzendorf vai até o oleiro e diz assim: olha, existe uma grande necessidade. Os esquimós precisam do Senhor Jesus. Mas eu preciso dizer 3 coisas para você antes de você me responder. Primeiro, nós não temos mais uma equipe para te acompanhar. Você terá que ir sozinho. Segundo, todo o recurso que a gente poderia levantar já está comprometido para os missionários da nossa igreja. Então não temos recurso para te sustentar. E terceiro, é bem provável que você não volte do Alasca. Aquele homem pede para orar por 2 minutos. Ele baixa a sua cabeça e o conde Zinzendorf aguarda. Depois de 2 minutos, aquele homem, o oleiro, levanta a cabeça e diz: eu vou, sobre uma condição. Se você arranjar um par de sandálias, mesmo usados, eu irei ao Alasca. 2 minutos para dizer sim, Senhor. Aquele conde então foi para sua casa. No dia seguinte ele retorna para entregar as sandálias. E ele bate, e a vizinha disse: olha, se você está procurando pelo oleiro, ao amanhecer do sol, ele partiu e disse que tinha uma missão irrevogável a ser cumprida. E ele partiu. Hoje, mais de 50% do povo esquimó no planeta Terra são crentes em Jesus, por causa de um oleiro, amados, que pediu 2 minutos para orar e dizer: Senhor, se é a tua vontade, eis-me aqui. Eu fico pensando, queridos, o Alasca naquela época, muito distante, um lugar inóspito, difícil. O nome desse oleiro até hoje não aparece nos registros. Mas Deus está dizendo: eu conheço você. Fui eu que te chamei. Foi eu que caminhei contigo. Sou eu que estou te sustentando. Sou eu que estou dando autoridade, habilitação para você banir as trevas no meio em que eu estou te colocando. Esse texto fala, queridos, da urgência que Deus tem de usar a você e a mim. Ele diz, Atos 18:10, porque tenho muita gente nesta cidade. Você tem medo de passar necessidade? Você tem medo de faltar alguma coisa para você? Nós temos um missionário que hoje está com o Senhor Jesus, Onivaldo e Marli. E um belo dia, numa conferência missionária, eles vieram para a conferência. E algumas semanas antes, uma irmã da nossa igreja pediu para que a gente pudesse passar o tamanho do calçado de todas as esposas que estariam conosco. E assim fizemos, e escolhemos até a cor preferida de cada uma. Na semana da conferência, as caixas de sapato de doação para aquelas irmãs chegaram. O Onivaldo e a Marli chegaram, foram dar uma volta, chegaram um pouco mais cedo. Passando na loja ali na Dom Aquino, passou numa vitrine e tinha uma bolsa. E a bolsa dizia: me leva, me leva, me leva. E ela dizia assim: eu te quero, eu te quero, eu te quero. E o preço dizia: não dá, não dá, não dá. O marido dizia: bem, você ia ficar maravilhosa, mas infelizmente
Ela falou, eu sei, mas não custa nada tentar. Vai que um dia você é louco ao ponto de comprar algo. Mas não comprou. Chegou o dia, aqui na conferência, que a gente entregou e devolveu, entregou os presentes para cada pessoa. Chegou no colo da Marli, ela abriu aquela caixa, que a princípio era de sapato, e ela começa a chorar. Eu falei, meu Deus, tamanho do pé é errado. Cor diferente. E ela começa a chorar. E a gente se aproxima. Sabe o que era, irmãos? Era aquela bolsa igualzinha que ela tinha visto na vitrine. Deus já havia respondido antes do seu coração dizer, eu preciso disso, eu quero isso. Deus promete levantar pessoas, mas Deus promete prover todas as coisas que nós precisamos. Terceira e última coisa, versículo 9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Meus amados, quem anda com o Senhor vê milagres. Quem anda com o Senhor vê mudanças. Quem anda com o Senhor Jesus vai ver transformações. Eu mesmo lembro que em 81, 2 jovens tentaram me evangelizar e eu disse, nunca vou ser crente. Onde eu vim parar? Estava conversando com um abençoado e falou assim, pastor, estava lá em Portugal com os missionários, eu falei assim, eu nunca queria vir para cá, nem de férias. Eu fui falar isso para Deus, Deus descobriu aonde eu estou. Talvez algum falou assim, puxa, será que funciona se eu fizer isso com Deus? Sabe, tinha uma jovem, no período da pandemia, o templo estava fechado, mas a igreja estava aberta. E aí sempre tinha um pastor dirigindo, o outro pregando. E naquele dia eu estava a orar pelos pedidos de oração das pessoas. E todos os pedidos que chegaram pelo WhatsApp, eu separei para orar. Um ficou de fora. Quando eu cheguei, não deu tempo de chegar até mim. Mas eu estava com o carro estacionado, acabou o culto, eu fui para o carro e orei pelo celular, no WhatsApp, por aquela pessoa. Orei pelo pedido dela. Naquele mesmo domingo, ela retorna dizendo, pastor, que bênção, que alegria, foi algo maravilhoso. E aí eu mandei o áudio de novo, falei, olha, em que bairro você mora? Não quer conhecer um pequeno grupo? E aí foi para o pequeno grupo do Cleito que está aqui, lá na internet. Primeira vez lá no pequeno grupo. E aí a pergunta é, como foi sua semana? Ela, primeira vez, fala assim, olha, minha mãe tomou remédio para me abortar, mas Deus escolheu que eu nascesse. Deus escolheu que eu pudesse ter vida, e hoje eu estou aqui. Mas não para por aí. Dos 4 até 14 anos, ela foi abusada por um tio. E tentando fugir de casa, ela encontra o homem, que supostamente era o homem da sua vida, e casam. Tem uma filhinha. E um belo dia ela está voltando para casa, encontra o seu marido na cama com outro homem. E se separam. Decepcionada na vida, ela professora, dando uma aula. Na caminhada, os anos se passam, ela encontra uma outra pessoa, um outro homem. E casam, tem uma segunda filhinha. E aquele homem, aquele marido, então, se envolve com as drogas. Toma uma overdose e morre. Passado algum tempo, uma das suas filhas está no ponto de ônibus e um motoqueiro passa para roubar o seu celular e decide então abusar daquela jovem. Mas ele não consegue ter êxito, é pego e vai para a cadeia. Aquela mãe que era professora, dava aula em algumas escolas, também dava aula voluntariamente no presídio. E quem que é o seu novo aluno? O abusador, o tentador do abuso para com a sua filha. E aquela mulher cai em depressão, ela perde o rumo da sua vida. Ela não sabe o que fazer, mas um belo dia, um belo domingo, ela navegando na internet encontra o culto. Ela assiste o culto. E ela diz, esse Jesus é poderoso.
Esse Jesus pode mudar a vida. E enquanto ela estava dando testemunho, todo mundo na tela, inclusive eu, estava chorando, dizendo, meu Deus, como é possível? E ela dizia, olha, eu não tenho família. E alguém no grupo falou, olha, peraí fulana, quem que é a família aqui da nossa querida irmã? E todo mundo chorando levantava a mão e dizia assim, nós somos a tua família. Nós estamos com você. Até hoje a sua mãe não aceita e não conversa com ela. Mas quando alguém tem um encontro com Jesus, tem cura na alma. Quando alguém anda com Jesus, vivencia milagres. Que cura o teu coração precisa nesta manhã? Que milagre na alma você está buscando para dizer, Senhor, eu preciso disso na minha vida. 3 promessas do Senhor Jesus. Primeira, enviar novos líderes. Se você orar, me ponha de joelho, Deus vai colocar. Segundo, provisão. Deus vai suprir toda a nossa necessidade. Terceiro, promessa de cura. Quero terminar com um texto bíblico e 3 fotos. O texto bíblico está em Isaías, capítulo 54, versos 1, 2 e 3, que diz assim: cante, ó estéreo. Você que nunca teve um filho, irrompa em canto de grito de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Verso 2, alargue o lugar da sua tenda, e estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeças, estique as suas cordas e firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações, se instalarão em suas cidades abandonadas. Talvez você nunca gerou uma vida em Cristo Jesus, mas nessa manhã, Deus quer que isso mude na sua vida. Nessa manhã, Deus quer que você comece a sonhar em ganhar alguém para Jesus, e não apenas colocá-lo num batistério, mas dizer, eu quero crescer com você, quero caminhar com você, quero ser uma bênção na sua vida, porque você também vai ser bênção na minha vida. Por isso que o texto está dizendo mistério. Talvez você nunca ganhou alguém para Jesus. Nessa manhã, Deus vai mudar a história na sua vida, para que você possa entrar tantas vezes ali naquele batistério, que suas mãos fiquem enrugadas, dizendo, Senhor, que bênção. Isso é possível, queridos. No PG do Daniel e da Nayara, que está aqui toda sexta, tem um amigo dele chamado José Antônio Dias, e ele mora no Peru, solteiro, lá no meio da Mata Amazônia. E ele assistindo o PG, em julho do ano passado, eu estava indo para a missão Antioquia, ele liga, eu estava na estrada, ele diz, pastor, eu quero caminhar, eu quero começar um pequeno grupo, como é que eu faço? E ele foi recebendo orientação, foi participando, está no grupo do WhatsApp até hoje, do PG 42. E ele começou com um PG, ele já está com 2 pequenos grupos para a glória de Deus. Ele esteve ali no Chile aprendendo com o pessoal que a gente tem trabalhado também, ficou uma semana caminhando com os líderes e dizendo, isso é tremendamente maravilhoso para mim. Esse é o primeiro, o José. Segundo é o Ricardo, plantou 2 igrejas em Portugal. E aí a junta disse, olha, nós precisamos que você vá para a região da Ásia. Ele disse, não, nosso chamado é aqui. A junta permaneceu com eles por mais 6 meses no sustento. E aí ele arranjou um trabalho na Rimax, imobiliária, e ele ficou trabalhando secularmente. Nessa caminhada, começamos uma vida discipular. Ele começou a abrir um pequeno grupo. E quando eu fui em junho de 2019, achando que ia multiplicar o primeiro grupo, ele já estava com 3. Na pandemia ele continuou, e chegando lá, tanto eu como o Ronaldo, existem 12 pequenos grupos, 6 de adolescentes, 6 de adultos. O povo está com o coração queimando, dizendo, esse Jesus é maravilhoso. E a última foto, Rolando Munhoz.
Estávamos no Chile e desafiamos eles a vir e conhecer a nossa igreja. 25 chilenos vieram, entre eles o Rolando Munhoz e Jéssica. E eu confesso, sem medo de vergonha, dizia assim: Deus, esse aqui não vai dar em nada, esse aqui não tem jeito. Lembra de Samuel, olhando para os filhos de Jessé, igualzinho. E Deus começou a usar. Rolando um domingo pregava para sua esposa, o outro domingo a sua esposa pregava para ele. E eles começaram, um ano traduzindo o material, preparando, e começaram o primeiro grupo. O segundo, o terceiro, o quarto, eles estão com 37 pequenos grupos. 600 pessoas cultuando a Deus, pessoas em outras cidades. E ele falou: pastor, eu não consigo acreditar, Deus, apesar de mim, Ele está a me usar. Eu quero dizer que talvez você passou a vida inteira sendo mistério. Deus está dizendo: hoje eu quero mudar isso na sua vida. Nessa manhã eu quero que você comece a ficar apaixonado por Deus e por pessoas. Que você possa ser parte dessa igreja de muitas mãos e dizer: a minha mão está aqui, Senhor, para abençoar quem precisa. Feche seus olhos, mas abra o seu coração. Eu quero fazer 2 desafios nessa manhã em nome de Jesus. O primeiro desafio é isso que Deus tem falado para você nessa manhã. Mãos que semeiam, mãos que produzem vidas para o Senhor. Se você gostaria de ter essa experiência de ganhar alguém, de caminhar com alguém, aonde você estiver, fica em pé e eu vou orar pela sua vida nesse exato momento. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar por você. Pode ficar em pé agora. Mas quero fazer um segundo e último desafio nessa manhã. Talvez você está como aqueles a procurar por Jesus, entra em um templo e diz: Ele não está aqui. Talvez você é aquele que encontra um crente e começa a conversar, ele até conhece a Bíblia, mas não conhece a Jesus. Mas nessa manhã, Jesus está se revelando para você. Talvez nessa manhã, você está vendo que Jesus está presente aqui. E Ele está te convidando para dizer: eu tenho esperado tanto por esse dia, para te abraçar e te receber. Eu vou pedir para os intercessores ficarem aqui na frente comigo, por favor, como eles estavam na oração. E se você quer fazer a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar a Jesus, eu queria que você ficasse em pé também aonde você estiver agora. Você gostaria de aceitar a Jesus? Você gostaria de viver com Jesus? Aonde você estiver, fique em pé. Eu gostaria de orar pela sua vida, interceder. Alguém aqui nessa manhã, fique em pé em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Nós vamos estar aqui ao final do culto, se você quiser. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos interceder pela sua vida. Porque o inimigo tem o desejo de destruir. Jesus tem o desejo de construir algo maravilhoso. Vamos orar. Pai, obrigado, Espírito Santo de Deus. O Senhor chegou aqui primeiro do que qualquer um nesta manhã. E o Senhor está a ministrar na nossa vida, que a tua promessa é que o Senhor levanta novos líderes. Eu oro em nome de Jesus. Começa a levantar novos líderes nos pequenos grupos da nossa igreja e da tua igreja. Começa a levantar novos líderes de influência em qualquer setor, em qualquer empresa, para o louvor da tua glória. Homens e mulheres que vão trabalhar e dizer: eu não posso fazer errado. O meu coração está constrangido pela presença de Deus. Deus levanta homens e mulheres para liderar pessoas
a conhecer o teu grande amor. Senhor, há uma promessa que o Senhor vai dar provisão. E eu te peço, se pessoas estão tendo necessidades reais, Senhor, na alma, na casa ou na vida, visita, prover para o louvor da tua glória. E por fim, Senhor, a tua promessa de cura. Assim como o Senhor atuou na vida daquela irmã, trazendo cura, trazendo transformação, um milagre de um novo começo. Talvez nessa manhã tem gente dizendo: Senhor, cura. Eu não quero ser mais escravo, nem ter prazer no pecado. Eu quero que a tua luz me ilumine a cada dia, a ter escolhas diferentes. Essa é a minha oração. No doce nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Pode aplaudir, queridos. Para Deus pode aplaudir. Esse Deus maravilhoso.